E a partir de agora eu tenho a oportunidade de conversar com uma amiga de longa data. É melhor nem falar desde quando, porque vai pegar mal para mim, né? E eu vou ser deselegante com ela. Essa querida Patrícia Rossi. Patrícia, que é analista comportamental, é uma querida que eu trago do meu coração. Esposa de um irmão que eu tenho, Edson Simões, que me aguenta todas as manhãs aqui. É um gênio do vídeo, né? Que cuida com tanto carinho do Jornal da Auriverde, enfim. Edson está por aqui e Patrícia Rossi é a minha entrevistada a partir de agora. Pati, querida, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Pitoli. Nossa, muito bacana. De forma alguma, é um prazer falar quanto tempo nós temos aí de caminhadas juntos, né? Isso só aumenta a minha responsabilidade em relação a você e frente ao programa da Jovem Auriverde, que só está crescendo cada vez mais, né? Você viu, eu brinco que eu não sei onde o Henrique deu certo, Pati. Estamos aí com quase 2 milhões de amigos, de seguidores, e é sempre um grande prazer e uma grande honra estar aqui com você e com essa audiência maravilhosa que nos acompanha fielmente. Fielmente mesmo. Exato. É incrível. O Luizão até usou esse termo hoje, né, da participação que migra de um programa para o outro. Exato. Né, mostrando que, de fato, a gente chegou num ponto onde não temos mais ouvintes. A gente tem amigos, torcedores, pessoas que vibram pelo nosso trabalho. É verdade, Pitoli. Quando eu tenho oportunidade de acompanhar o programa, eu acompanho. E o que eu observo no chat, porque eu fico muito no chat, são as pessoas, elas contribuindo, pedindo like, pedindo para que você contribua, pedindo para que você se movimente no chat para que as coisas aconteçam. Então, você percebe que existe aí um carinho e uma fidelidade muito grande, muito difícil de se encontrar em outros lugares. Exato. Acho que pelo comprometimento, viu, Pati? Verdade. Acho que, como nós nos comprometemos com o nosso trabalho, há uma entrega, há uma doação pautada por um propósito, as pessoas vão se encontrando aqui, né? É verdade. Então, pô, eu me identifico com a rádio, eu gosto da rádio, e incrível, Pati, por onde a gente anda hoje no Brasil, né? Eu tenho viajado aí um pouco mais nos últimos tempos, em função da própria rádio, do sucesso da rádio, e por onde a gente passa, né? Abraço que a gente jamais imaginou ganhar, né? De uma pessoa tão longe, mas que prestigia, que vive o dia a dia da Auriverde, é muito legal para a gente, viu? Vamos trabalhar? Vamos lá, então. Pati, queria falar contigo sobre doenças psicossomáticas. Um nome intuitivo, né? Psicossomática e as suas origens. Entretanto, eu acho que era importante a gente conceituar, né? Definir o que é a doença psicossomática. Vamos lá, então, Pitoli. Doenças psicossomáticas são condições em que fatores emocionais e psicológicos contribuem de forma significativa para o desenvolvimento, agravamento ou manutenção das dores físicas, Então, isso são doenças psicossomáticas. Eu costumo dizer que quando nós não ouvimos o nosso corpo, né, quando nós não acolhemos as nossas emoções, o nosso corpo fala, ele reclama daquelas emoções que não foram acolhidas. Ele é o último a gritar, mas quando ele grita, ele grita mesmo. Quando ele grita, ele grita em forma de enfermidade, em forma de doença. E, Pitoli, nós estamos vivendo num momento em que o mundo ele te proporciona medicamentos para você tratar os sintomas e nunca a causa. Então, você tem uma dor de cabeça, você não procura saber de onde está vindo essa dor de cabeça. Você vai lá e toma um remédio para a dor de cabeça. E assim você vai trazendo mais enfermidades para o teu corpo. Às vezes, é só você parar para pensar e ouvir o que as suas emoções estão gritando e trabalhar as suas emoções para que elas não se tornem uma enfermidade. Quais são as características dessas doenças psicossomáticas, Pati? Olha, vamos começar então com a origem emocional. Estresse, ansiedade, emoções reprimidas como raiva, ressentimento, inveja. E é bom lembrar que todos nós carregamos essas emoções, porque a nossa natureza é a natureza adâmica. Então, nós carregamos essas emoções. Não tem nada de errado. Quais são, Pati? Repete para mim. Ódio, raiva, mágoa, ressentimento, ansiedade. Isso todo ser humano vai carregar. E isso faz parte da nossa origem emocional. Agora, o que acontece? Esses tipos de sentimentos, quando eles não são trabalhados, eles desencadeiam
e agravam sintomas físicos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção para a gente poder trabalhar. Sintomas reais. Quando a gente fala de sintomas reais, lembre-se que a gente está falando do psicossomático, né? Do que são as origens emocionais. Então, são as manifestações físicas, elas não são imaginárias, elas são reais. Então, dores de cabeça. Materializou, né? Ela está materializando. Então, problemas digestivos, dores nas costas, hipertensão, problemas de pele, entre outros. E temos que lembrar também da nossa conexão do corpo e mente, porque a mente ela tem um impacto direto sobre o nosso corpo. Por exemplo, situações de estresse, ele podem aumentar a produção de hormônio e afetam a nossa imunidade e pode atacar o nosso sistema digestivo e outros sistemas corporais. Então, se observa que uma coisa está intimamente ligada à outra. Pati, entretanto, e aí fugindo um pouco aqui do nosso roteiro, entendo eu que é algo relativamente novo. Tratar essa é uma doença psicossomática, é relativamente novo. Sim. Tentar encontrar a solução, né, ou o motivo pelo qual aquela doença se instalou ali. Não estou errado, isso é novo, né? É um contexto novo. Mas eu vou te falar. Isso já deve acontecer há muito tempo, sem dúvida, não é? Mas identificar de fato que a origem é essa tal, e a forma de tentar combater é novo, né? A forma de se trabalhar é novo. Eu costumo dizer, e eu digo isso em todas as minhas lives, que nós somos responsáveis pelo nosso corpo e pela nossa vida. E o que nós fazemos com a nossa vida, ela reflete na nossa geração e na geração das nossas gerações. Pitoli, imagine que você é uma árvore. Bom, primeiro a gente já carrega enfermidades que são hereditárias. Nós vamos desencadeá-las ou não através das nossas emoções. Agora imagine que você é uma árvore. Você é uma árvore de um tronco bem forte. Então vem ali uma enfermidade emocional que você não trabalhou. E ela desenvolve uma hipertensão. Hipertensão que essa você não tinha. E você passa a ter. É como se fosse uma marca que você registrou ali no seu tronco. Isso que você não tinha na sua hereditariedade vai passar para as suas gerações. Ah, Paty, mas eu já tenho filhos, eu já tenho netos, estão encaminhados. Como é que eu posso passar para essas gerações? Comportamentos aprendidos. Imagine que seu filho ou sua filha chega todos os dias e vê você com uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça. Essa dor de cabeça pode ser um estresse emocional que você está tendo no seu trabalho. Ou ver você engolindo sapo o tempo inteiro, né, não tomando conta disso, Exato. não buscando saída para essa situação. Aí manifestou essa dor de cabeça. Ele começa a ver essa recorrência. Dali a pouco, a primeira dor de cabeça que ele tiver, ele vai falar assim, eu tenho hipertensão porque meu pai tem. Você observa, ele já agregou na vida dele algo que ele não tinha porque você tem. Comportamento aprendido. É o ambiente contaminando aí. Exatamente. Você já citou alguns, mas quais são os principais exemplos dessas doenças psicossomáticas, então, Pati? Vamos começar por gastrite ou úlcera, que vai atacar o sistema digestivo. Dermatite, psoríase e herpes zoster, que ataca o maior órgão que nós temos, que é a pele. Aí nós temos a hipertensão arterial, que ataca o sistema nervoso, e a fibromialgia, que ataca também o sistema nervoso. Existe explicação psicossomática para cada uma dessas doenças, Paty? Pitoli. Verdade? E é muito... à medida que eu for te falando, você vai ver como isso faz sentido. Aí já começa a pessoa que nos ouve agora a se identificar, né? Se identificar. Estou passando por isso, já está refletindo ali. Manda ver, Paty. Vamos lá, então, na questão da gastrite ou da úlcera. Segundo a psicossomática, o estômago ele está simbolicamente relacionado a emoções que a gente não conseguiu digerir. Por exemplo, você engoliu o sapo, você não digeriu esse sapo que você engoliu. A barriga do cara está um brejo. Você entendeu? Não engoliu. Tanto sapo. Né? E o que vai acontecer, Pitoli? O teu estômago ele vai ter que digerir isso. O que a tua mente não digeriu, o que a tua emoção não digeriu, o teu estômago ele vai ter que digerir. É como se ele estivesse dizendo assim, a minha mente não digeriu, então o estômago tem que digerir. Cuida disso para mim. Então, você observa como faz sentido isso, que tem tudo a ver? É uma conexão. Agora, vamos lá. Esses sintomas, eles estão relacionados a pessoas que são perfeccionistas,
que têm um alto senso crítico, são pessoas críticas demais Se com cobram ela muito. e com os outros também. São pessoas que não admitem errar e quando erra não se perdoa. Então, essas pessoas, ela tende a desenvolver esse problema de estômago, ou então a gastrite ou a úlcera. Ela vai somatizar essa enfermidade no corpo. Vamos lá, dermatite, psoríase e herpes zoster. Então, vamos imaginar que a nossa pele é um órgão que se relaciona com o mundo e ela reflete como que a gente está se relacionando com o mundo. Então, emoções que não foram tratadas, elas vão somatizar. Por exemplo, vamos à dermatite. A dermatite, ela simboliza um desejo de se proteger referente a uma reação que a pessoa não conseguiu aceitar. Ou então tem algo que ela não está conseguindo digerir ou que ela não está conseguindo aceitar. Então, ela pode desenvolver uma dermatite, que seria uma proteção. A psoríase. A psoríase, por outro lado, ela está intensamente ligada a uma camada de proteção. Então, é como se a pele tivesse que se proteger de um mundo que ela entende como um mundo hostil. A herpes zoster, ela está relacionada à rejeição e à falta de abandono ou aceitação. A herpes zoster é muito interessante, porque eu tive a herpes zoster por 2 vezes. E eu só me curei quando eu trabalhei essa questão emocional. O que acontece? Eu sou filha mais velha e tem uma sequência, aí você vai ver uma lógica. Quando a minha mãe engravidou da minha irmã e foi cuidar da minha irmã, eu senti como se eu tivesse sido rejeitada ou abandonada. Porque isso aconteceu ali perto de 2 anos, 2 anos e meio. Então, quando isso acontece, a criança, ela percebe, ela tem essa reação involuntária, né? Sim. Então, o que acontece? Todos esses sintomas, eles estão relacionados a experiências traumáticas na infância, como abandono, negligência, rejeição, abusos emocionais ou físicos, ambiente familiar disfuncional. Então, o que a pele faz? Ela funciona como se fosse uma camada protetora, reagindo de forma que as palavras não estão conseguindo falar. Então, a pele fala através dela. Através de um sofrimento grande. Através de um sofrimento. Hipertensão arterial, também o sistema nervoso. A psicossomática, ela vê como um reflexo de emoções e sentimentos que ferveram. Sabe quando o sangue ferve por uma reação que você não pode ter? É exatamente isso que acontece. Pessoas que têm muita raiva, raiva reprimida, hostilidade, que ela não consegue lidar com essas emoções e esses sentimentos, o que acontece? Sobe a pressão arterial. Sem externizar, provavelmente, ela né? Não externaliza. Ela está ali morrendo de raiva, ela não externaliza. Está engolindo também, né? Tudo sentimentos que você não tratou, que você não olhou. Você não precisa, na situação, você ter uma reação brusca, mas você tem que trabalhar esse sentimento depois. Você pode fazer o processo de ressignificação, que depois a gente vai falar sobre isso. Mas são reações que você não teve durante aquela situação, durante aquele momento. Você fica ruminando. Aquilo ferve, o teu sangue ferve, você querendo tomar uma... mas sem tomar atitude, né? E você não toma. Exato. Aí a sua pressão arterial sobe. Agora, Paty, problemas instalados, materializados, né? Você citou aí todos os problemas que a gente pode identificar olhando para a pessoa, né? Ou fazendo exame clínico, provavelmente. Tem como tratar essas doenças Muito ou aí fácil. A gente vai para o campo da medicina mesmo? Das duas formas, Pitoli. O que acontece? Quando você já tem o problema instalado, o que vai acontecer? Você vai trabalhar com a medicação, alopatia ou tratamentos fitoterápicos também. E a aromaterapia também é um grande apoio para isso. Mas nós temos a terapia cognitiva comportamental, que é o TCC. Nós temos a terapia de aceitação e compromisso, que é o ATC. Nós temos técnicas de relaxamento, o biofeedback, que é muito bacana, que ele vai ensinar você a controlar as funções corporais, junto com a frequência cardíaca e a pressão arterial. Você tem mudança de estilo e de comportamento, mudança de alimentação, psicoterapia, arte-terapia, tem várias formas de você trabalhar.
além da medicação convencional. Para arrumar a casinha, né? Primeiro você estabiliza aquilo que não está legal. E depois você vai trabalhar. Primeiro você trabalha na dor. E depois você vai lá na causa. E elimina a causa. Gabi D'Angelo tem uma pergunta para você. Pati, pois não, Gabi? Paty, a minha pergunta, ela tem tudo a ver com o tema de hoje. Inclusive, parabéns, gostei muito do tema. Mas, ao mesmo tempo, ela pode ser vista de maneira geral também. Eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes que ouviram aqui a nossa conversa se identificaram em algum momento da nossa conversa com o que você disse. Mas, com certeza, muitos, não vou dizer que existe um preconceito, mas talvez uma resistência em procurar ajuda de qualquer profissional da saúde mental que seja um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, enfim. Que existe aquela coisa, né? Não vou procurar ajuda, eu não tô louco, eu não tô doido. E isso é mentira. Claramente qualquer um pode procurar ajuda de um profissional da saúde mental. E o que você diria, Patrícia, para essas pessoas que ainda sentem resistência em buscar ajuda, mesmo sabendo que precisam buscar ajuda? Que louco é aquele que não quer ajuda, né? Louco não é quem procura ajuda. Hoje isso já foi desmistificado, né? A ansiedade, a depressão são doenças emocionais que precisam ser tratadas dentro do ambiente emocional. Então, com terapia, psicoterapia, com psicólogo, pode ser tratado também com psiquiatra, e isso não é vergonha nenhuma. É melhor você tratar enquanto são sintomas tratáveis do que deixar se tornar uma doença crônica. Não é vergonha nenhuma, muito pelo contrário. Só que existe uma resistência muito maior dos homens. Os homens, por uma ideologia, por uma educação lá do passado que dizia assim, homem não chora, homem resolve seus problemas, homem não procura ajuda, engole o choro. Então, o homem ele ainda carrega esse preconceito, né? Principalmente quando vai colocar essas informações ali à mostra para uma outra pessoa. Mas isso hoje em dia já diminuiu bastante e cada dia mais os homens estão procurando ajuda porque eles querem viver bem e querem ter uma saúde, né, uma vida longa e próspera. Então, isso é algo que tem acabado cada vez mais. Certamente você que me ouve agora se identificou, né? Tem problema aí, vai, né, virar uma doença porque você não está buscando ajuda e a ajuda existe. E agora você sabe que ela está aí, né? E a Paty pode te ajudar nessa missão, identificando essa situação, te orientando em como se livrar disso. E se tem ajuda, por que não buscar? Então eu te pergunto, Paty, como te encontrar nas redes? Para quem nos ouve agora, fala, eu preciso conversar com a Patrícia, não está legal, acho que posso resolver isso antes do problema estar instalado. Sim. Né? Que é o primeiro passo e fundamental passo. Qual é o caminho para te encontrar, Paty? Pitoli, você me permite dar uma dica de filme que vai ilustrar toda essa nossa conversa? É um filme que acabou de chegar e um dos protagonistas, ele tem uma doença psicossomática por causa dos traumas que ele adquiriu ao longo da vida dele. Chama-se O Fabricante de Lágrimas. É um filme fantástico, vale muito assistir. Tem tudo a ver com o tema de hoje. Sim, e você vai entender de uma forma muito clara como que as doenças psicossomáticas se instalam e o que elas causam na tua vida, as crenças que elas também estabelecem. Bom, para você que quer me encontrar... Qual o nome do filme? Fabricante de Lágrimas. Tem gente anotando agora. Fabricante de Lágrimas. Boa. Muito bom. Vale Boa. a pena assistir. Boa. Valeu Vamos pela lá, dica, então, nas redes sociais. Você me encontra no Instagram, Patrícia Rossi _oficial. E vou pedir para que as pessoas me sigam, porque minha rede está difícil de crescer. Não, né? não é só a sua. Está difícil de crescer. Todo mundo dessa lentidão. Né? Muito lento. A gente que trabalha sério tem uma dificuldade. Exato. Se a gente fosse fazer dancinha de TikTok, não é verdade? É bem isso mesmo. Roupas mínimas, a gente estaria fazendo sucesso louco já tinha hoje. estourado. Como o trabalho é sério, ele demora mais. TikTok, Patrícia Rossi _oficial. WhatsApp, 14 997740965 e 2 canais no YouTube. Patrícia Rossi Treinamentos e Aprendendo com o Senhor, onde eu falo de comportamentos através da luz da palavra. Patrícia Rossi, analista comportamental, conversando com a audiência da Auriverde Brasil. Obrigado, Paty. Sucesso para você. Obrigado, Pitoli. Obrigado à nossa audiência. Até a semana que vem. Fiquem todos com Deus e sejam todos abençoados. Amém, querida.